Agora nós vamos a Pinheiros e que também nós vamos para a própria República do Equador. Por gentileza, Lailane Pinheiro, Pamela Pinheiro. Muito obrigada a todos, meus cumprimentos desde Salvador. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de poder compartilhar com vocês a nossa experiência do Banco de Leite. Então, eu gostaria de fazer chegar a vocês os meus cumprimentos, a todos os que estão nos vendo e também a toda a equipe de Banco de Leite. Então, eu gostaria de falar um pouco quais foram os desafios que tivemos que enfrentar durante toda essa pandemia. Principalmente, eu acredito que todos os países que estamos neste momento atendendo a este fórum e que também tivemos que enfrentar diversas dificuldades, não somente nos bancos de leite, mas também no atendimento à população em geral. Para começar um pouquinho, eu gostaria de comentar, dizer como estão localizados os nossos bancos de leite. No Equador, nós contamos com bancos de leite humano, principalmente na Serra e também com 2 bancos nas zonas da costa e os quais trabalhamos com os bancos de leite desde 2008 através da cooperação com Fiocruz e ABC, que implementaram como o nosso primeiro banco em Quito, na província de Pichincha, no Hospital Gineco e Obstétrico Isidro Ayora, e que agora estamos ampliando a rede, como vocês podem observar atualmente, no ano de 2016, quando tivemos, infelizmente, o terremoto na província de Manabi, e ali se fortaleceu também o hospital, que atualmente nós contamos com esses bancos lá. E como parte do atendimento e também do atendimento durante a pandemia da Covid, nós gostaríamos de destacar que nós tivemos os dados oficiais em março de 2020, o primeiro caso, e ali nós tínhamos um equatoriano num estado de emergência e foi declarado, então, um confinamento obrigatório. Então, restringia a situação de mobilidade e assistência ao controle de saúde, principalmente os atendimentos dos bancos de leite. E também foi modificado um pouco, se modificou um pouco essas restrições, justamente a mobilidade até junho de 2020. Então, fizemos uma comparação dessa coleta de leite humano entre o ano de 2019 e 2020 e, como podem ver, coincidentemente com as medidas ditadas pelo governo nacional, nós observamos que a partir do mês de março começou a diminuir de forma significativa em comparação ao ano anterior, e depois vai aumentando levemente a partir de junho, que é a temporalidade a qual podemos, então, ter uma mobilidade por parte dos nossos usuários e também do pessoal de saúde. Durante esse tempo, nós tivemos que nos adaptar com as modificações, com os atendimentos, com o fluxo de pacientes, com as medidas também que deveriam ser tomadas para o atendimento dos nossos pacientes. Essa recuperação da produção, normalmente, ela pode ser observada justamente por uma adaptação a partir do mês de setembro e foi normalizando a partir do ano anterior, 2019, e já em dezembro. E depois, o que aconteceu? De acordo com todo o processo, da mesma forma, no mesmo momento em que nós fazemos uma comparação com atendimento individual e atendimento grupal ou coletivo, nós vemos que em 2020 os atendimentos individuais passaram a ser implementados e foram reduzidos os atendimentos coletivos, justamente com as coletas que tivemos que implementá-las e também com todas as ações que foram necessárias ser efetuadas. Depois, diante de dificuldades que surgiram junto com a produção e o atendimento dos bancos de leite, a diminuição do atendimento dessas doações. Nós não tínhamos ainda uma certeza ou conhecimento de quais seriam as restrições. Então, o governo nacional ele implementou em meses posteriores, como junho e julho, uma restrição a partir de uma temática que deveria ser
que nós poderíamos nos locomover em algumas províncias, em alguns horários, em alguns determinados dias, e a partir daí nós tivemos essas restrições para essa doação de leite humano. Da mesma forma, os meios de transportes que não estavam disponíveis e também a população que não tinha essa certeza ou essa segurança de quais seriam os meios através dos quais poderiam chegar mais perto e poder, então, ver quais seriam as formas de poder ter essa segurança no momento da sua doação. Então, nós tínhamos aí o medo do contágio justamente nas assistências dos hospitais. Então, nós tivemos, em alguns casos, alguns sistemas de saúde que permitiam o acesso ao pessoal externo aos hospitais. Isso quer dizer que não havia por exemplo, se não havia uma pessoa hospitalizada, então as crianças que se encontravam ali, nós tínhamos doadores externos para tal. E aí nós tínhamos também, nesta diminuição da produção e atendimento regularizado ou normal, nós tivemos alguns insumos tivemos a falta deles, a falta desses insumos para o processamento de leite. Então, muitos hospitais tiveram que ter alguns insumos e alguns tipos de reagentes em outros hospitais, e então foram nomeados como hospitais sentinelas para poder atender a esses pacientes com Covid. Então, tivemos uma interrupção no fluxo normal do atendimento desses pacientes. Finalmente, eu acredito que muitos dos casos desse pessoal de saúde que estava contagiado e que também, de acordo com o fluxo e com a carga de trabalho e também o atendimento que seria normalizado. Nós vimos, então, que deveríamos estabelecer algumas estratégias para poder mitigar esses efeitos da Covid. Primeiro, pela parte de capacitação de todos os profissionais de saúde, fizemos um reforço dos protocolos de biodiversidade, biossegurança, aliás, em atendimentos dentro dos bancos de leite. Também capacitar a cada um dos médicos, enfermeiras, nutricionistas, sobre quais seriam as medidas, quais seriam os riscos e o que poderia fazer ou não, continuar ou não, o que poderia contagiar ou não uma mãe com Covid. Então, nós tínhamos aí uma captação de mães no serviço de maternidade à medida em que o fluxo de usuários realizavam a sua normalidade ou voltavam à sua normalidade. Então, a partir daí, nós tivemos todo um serviço de aconselhamento grupal ou coletivo, onde nós tínhamos atendimento por via telefônica ou videochamada, ou até mesmo reuniões via Zoom com essas doadoras, pelos quais tivemos um novo contato ou voltamos a ter contatos com essas doadoras, para que pudessem, então, compartilhar as suas dúvidas, as suas inseguranças e poder fazer com que elas se sentissem apoiadas. Isso foi muito importante, uma iniciativa muito importante para que pudéssemos continuar com as doações. Foram realizadas também capacitações e atendimentos com aconselhamento, com o apoio dos profissionais da área de pediatria e também de enfermagem. Foram criados também vários grupos de WhatsApp que serviram para sanar as dúvidas que as mães tinham, e também foram reforçadas as estratégias de coleta domiciliar. Através dessa criação desses grupos de WhatsApp, se pôde estabelecer um contato para que se pudesse continuar com a doação nas normas de armazenamento ou de depósito de leite em casa. E também com todas as condições que deveriam ser cumpridas por cada uma dessas usuárias para que pudesse ser feita essa coleta. Nesse sentido, como ponto de reforço para todas as ações que estavam sendo realizadas, havia também um contato sempre por parte dos nossos amigos da Fiocruz, e nos foi possível fazer um simpósio de mobilização social para a doação de leite humano depois da pandemia, para que pudéssemos, então, implementar em tempos de pandemia e também adaptar as estratégias que são criadas no Brasil e também para a mesma atuação no Equador. Num segundo momento, nós já tivemos, já justamente nesse ano, uma análise de cada um dos bancos e foram tomadas várias decisões de estratégias para que fossem implementadas como autoridade nacional, o qual foi designado um orçamento para a compra de insumos e equipamentos, que significavam também substituir algumas equipes
e que, de repente, em alguns momentos de pandemia, pelos fatos de diferentes circunstâncias, nos obrigavam a ser substituídas. Também foi pensado justamente na contratação de um pessoal em 4 bancos de leite para a extensão dos horários de atendimento. Um dos fatores limitantes que nos levam aos bancos de leites é que as mães que se encontram de forma externa, ao mesmo tempo que foram atendidas nos últimos dias, não podem se aproximar para doar o seu leite, porque talvez ou em um fim de semana, não há atendimento de 12 horas ou não há jornada de trabalho. Então, nós pensando nesse tipo de circunstância, se pensou em um pessoal externo que agora está sendo realizado para uma coleta de leite, para que haja uma extensão desse atendimento e possa haver um aumento dessa doação de leite. Consequentemente, como referência, justamente como o caso do exemplo do Brasil, nós também trabalhamos em implementação em vários centros de implementação e de coleta de leite humano. Então, nós trabalhamos também com a norma de leite humano e também com centros de coleta como um marco legal que possa permitir os nossos insumos técnicos de infraestrutura e também tecnológicos para que pudéssemos implementar esses centros para fortalecimento dos nossos bancos de leite humano. Finalmente, no nosso planejamento de capacitação, nós tivemos um desenho de uma campanha de leite humano, de doação de leite humano, para que se pudesse conseguir nos próximos meses. Eu considero importante também agradecer a todos os nossos companheiros que trabalharam arduamente nos bancos de leite, porque sem essas iniciativas era impossível chegar ou conseguir, porque eles impactaram significativamente e graças aos seus esforços e dedicação, nunca parou o serviço de banco de leite e apesar de trabalhar em muitos casos em todos os insumos de forma concreta, nós conseguimos então voltar ao nosso sistema de produção anterior. Então agradeço a todos muitíssimo.